Tradicionalmente, a equipe da Sagres escolhe, elege quem foram os melhores do campeonato goiano. Eu, Rubens Salomão, faço aqui então uma participação especial para convocar, entender aí dos nossos analistas quem são os melhores do Goianão 2021. Vamos conferir a análise começando com Evandro Gomes. Conforme eu tinha falado, a minha seleção poderia sofrer uma ou duas alterações. Ela ficou da seguinte forma: o goleiro eu mantenho o Tony da Aparecidense. A ala direita eu troquei o Rafael Cruz pelo Baiano, porque o Baiano teve um campeonato regular e além de tudo é campeão goiano. Então vai o Baiano do time do Grêmio, Guti, zagueiro do Grêmio, Éder, quarto zagueiro do Atlético, Formiga, lateral esquerdo do Vila Nova. O meu meio-campo ficou com Dudu do Vila, Arthur Rezende do Vila, Marlon Freitas do Atlético e o ataque que mantém o Janderson do Atlético, Lucão do Grêmio, e aí eu coloco o Alex Henrique, eu tirei o Bruno Leite. Por quê? Porque eu seria injusto em tirando o artilheiro do campeonato, né, que marcou aí um número bom de gols na competição, de uma seleção dos melhores da temporada. Meu técnico continua Kleber Gaúcho, melhor jogador da competição, Dudu, e revelação eu mudo também, vou de Albano. Alguém pode falar, mas o Albano não é tão jovem assim. Mas não interessa, ele se revelou no time da Aparecidense. Então Albano, a revelação. Esse foi o Campeonato Goiano da regularidade. O Grêmio foi campeão porque foi o time mais regular, time muito bem organizado pelo Kleber Gaúcho. Diante disso, vamos à nossa seleção do Campeonato Goiano. O goleiro Tony da Aparecidense, lateral direito Baiano do time do Grêmio Anápolis e os zagueiros Éder do Atlético e Danley do Grêmio Anápolis, lateral esquerdo Natanael do Atlético, o meio-campo Dudu e Arthur Rezende do Vila Nova, Marlon Freitas do Atlético e Albano da Aparecidense, e o ataque com Alex Henrique, o artilheiro da competição, e também o Lucão. A revelação para mim, dois jogadores se destacaram nesse campeonato, o Ronald e o Lucão no ataque do Grêmio Anápolis. Mas ficou o Lucão, que foi quem mais se destacou, fica sendo a revelação. O craque foi um campeonato de regularidade, não tivemos um grande destaque individual, mas eu fico com Alex Henrique por ser biartilheiro do Campeonato Goiano. E o técnico é o Kleber Gaúcho, fez um trabalho extraordinário no Grêmio Anápolis. Vou começar com o técnico, Kleber Gaúcho do Grêmio Anápolis, o melhor técnico do Goianão 2021. A seleção, Tony da Aparecidense, lateral direito Baiano do Grêmio Anápolis, na zaga Rafael Donato do Vila Nova e também o Éder do Atlético, lateral esquerdo Formiga do Vila Nova. No meio campo, Dudu Vila Nova, Arthur Rezende Vila Nova, Marlon Freitas, o maestro do Atlético Clube Goianiense, e o Albano, jogador da Aparecidense. No ataque, Lucão do Grêmio Anápolis e o Alex Henrique, o artilheiro da competição, jogador da Aparecidense. Revelação, o Ronald jogou muita bola pelo Grêmio Anápolis. O técnico, eu já destaquei, é o Kleber Gaúcho, e o craque do Goianão 2021, Dudu, jogador do Vila. A minha seleção do campeonato ficou assim: Tony, o goleiro da Aparecidense, Baiano, lateral direito do Grêmio Anápolis, Guti, zagueiro central do Grêmio Anápolis, até antes da fase final, eu havia escolhido o Rafael Donato. Mas na fase final o Guti jogou mais que o Donato e acabou ganhando a posição, já que a diferença ao longo do campeonato foi pequena e o Guti foi o meu escolhido. O quarto zagueiro foi o Éder do Atlético, lateral esquerdo William Formiga do Vila Nova. No meio campo, Dudu do Vila Nova, Pedro Bambu do Vila Nova, Marlon Freitas do Atlético e Vitor Braga do Grêmio Anápolis. Eu havia escolhido até antes da final o Albano da Aparecidense. Na final, o Vitor Braga foi um jogador muito decisivo, então ele entra na seleção, ganhou a posição na seleção. O ataque, o Ronald do Grêmio Anápolis e o Lucão também do Grêmio Anápolis. O craque da minha seleção, o craque do campeonato goiano, foi o Marlon Freitas, a revelação Ronald, e o técnico Kleber Gaúcho. O Marlon Freitas do Atlético, Ronald do Grêmio Anápolis e o Kleber Gaúcho do Grêmio Anápolis. A minha seleção teve então um jogador da Aparecidense, 2 jogadores do Atlético, 3 jogadores do Vila Nova e 4 do Grêmio Anápolis.
Minha seleção do Campeonato Goiano, eu utilizei o esquema 3-5-2. Para mim, o goleiro Tony da Aparecidense. Meus 3 zagueiros, Donato do Vila Nova, mesmo não fazendo bons jogos na finais, para mim ele foi muito bem na competição. O Renato, zagueiro da Aparecidense, e o Éder, zagueiro do Atlético, para mim o melhor zagueiro que temos no futebol goiano. O meu campo ficou com o Lúcio, volante do Grêmio Anápolis, do campeão Grêmio Anápolis, Dudu e Arthur Rezende do Vila Nova, essa dupla encaixou muito bem no Vila. Marlon Freitas, o grande jogador do Atlético, e o meia Albano da Aparecidense. No ataque, 2 artilheiros, Lucão e Alex Henrique, o artilheiro do Campeonato Goiano. Minha revelação, Ronald, jogador do Grêmio Anápolis, pertence ao Atlético, para mim foi a grande revelação desse campeonato. O técnico, o Kleber Gaúcho, disparado porque fez uma campanha excepcional com o Grêmio Anápolis, ainda conseguiu ser campeão. E o grande jogador Dudu do Vila Nova, o craque da competição, para mim foi o jogador mais regular, só fez bons jogos na competição toda, então para mim o Dudu é o craque do Campeonato Goiano 2021. A minha seleção do Campeonato Goiano de 2021 tem o goleiro Tony da Aparecidense no gol. Na lateral direita, o Baiano, jogador do Grêmio Anápolis. Na zaga, o Renato da Aparecidense e também o Éder, jogador do Atlético. E na lateral esquerda, jogador que foi bastante criticado, mas que nesse estadual se superou. Lateral esquerdo, William Formiga, do Vila Nova. No meio-campo, Lúcio do Grêmio Anápolis, Marlon Freitas do Atlético, Dudu do Vila Nova e também o Albano da Aparecidense. No ataque, o Lucão do Grêmio Anápolis e o artilheiro Alex Henrique. Meu técnico vai ser o Kleber Gaúcho, que fez uma grande campanha e foi campeão com o Grêmio Anápolis. A revelação, o jovem Ronald, pertence ao Atlético Goianiense, estava emprestado ao Grêmio Anápolis e se destacou durante este Goianão. E o craque não podia ser diferente, o Dudu, volante do Vila Nova, jogador bastante regular, que ajudou o Tigrão a chegar à grande final. Dudu, craque do Goianão de 2021. Fala, feras! E a minha seleção do Campeonato Goiano ficou da seguinte forma: goleiro Tony, lateral direito Baiano, os zagueiros Renato e mais o Éder, na esquerda o Formiga, no meio de campo Marlon Freitas, o Arthur Rezende, Dudu e Albano, no ataque Alex Henrique e mais o Janderson. Eu voto em Elmo Rezende como principal, o melhor árbitro do Goianão. Questão técnico, claro, Kleber Gaúcho. Revelação, Albano da Aparecidense. Eu não vou votar em melhor jogador. Para mim, o destaque positivo do campeonato, justamente ele, o técnico Kleber Gaúcho do Grêmio Anápolis. A minha seleção do Campeonato Goiano 2021 tem o goleiro Georgime do Vila Nova, na lateral o Adriel da Aparecidense. Na zaga, o Renato também da Aparecidense e o Éder do Atlético, com o Igor Melhoranza do Grêmio Anápolis na lateral esquerda. Meio campo com Dudu do Vila Nova, Marlon Freitas do Atlético, Vitor Braga do Grêmio Anápolis e Albano da Aparecidense. O ataque com Alex Henrique também da Aparecidense e Lucão do Grêmio Anápolis. O técnico é o Kleber Gaúcho, campeão goiano com o Grêmio Anápolis. A revelação para mim, o Vinícius Rodrigues do Grêmio Anápolis e o melhor jogador, o volante Dudu do Vila Nova. A minha seleção do Campeonato Goiano ficou assim: Tony no gol da Aparecidense, na lateral direita Baiano do Grêmio Anápolis, o miolo de zaga com Guti do Grêmio Anápolis e Renato da Aparecidense, na lateral esquerda o William Formiga do Vila Nova, o meio campo com Dudu também do Vila Nova, Marlon Freitas do Atlético, Pedro Bambu do Vila Nova e Albano, que fez o Goianão pela Aparecidense. O ataque com Lucão do Grêmio Anápolis e Alex Henrique da Aparecidense. Melhor jogador para mim, Dudu do Vila Nova. Revelação do campeonato, Lucão do Grêmio Anápolis. E o técnico, para mim, o melhor técnico, o técnico para comandar essa seleção que eu formei, o Kleber Gaúcho do Grêmio Anápolis, o campeão goiano de 2021. A minha seleção do Goianão: Lucão Aparecidense, Baiano Grêmio Anápolis, Danley Grêmio Anápolis, Renato Aparecidense e Formiga Vila Nova. O meio campo com Lúcio Grêmio Anápolis, Dudu e Arthur Rezende do Vila Nova e o Albano Aparecidense. No ataque, Lucão Grêmio Anápolis e Alex Henrique Aparecidense.
Meu técnico, Kleber Gaúcho, do Grêmio Anápolis. A revelação, o Ronald, do Grêmio, e o meu craque, o Dudu, do Vila Nova. E a seleção do Campeonato Goiano 2021 ficou assim: Tony, goleiro da Aparecidense; Baiano, lateral do Grêmio Anápolis; Éder, zagueiro do Atlético; Renato, zagueiro da Aparecidense; William Formiga, lateral esquerdo do Vila Nova; Dudu, volante do Vila Nova; Arthur Rezende, volante também do Vila Nova; Marlon Freitas, jogador do Atlético; e Albano, meia da Aparecidense. No ataque, Lucão do Grêmio Anápolis e Alex Henrique da Aparecidense. O técnico foi Kleber Gaúcho, do Grêmio Anápolis. A revelação do campeonato foi Ronald, atacante que defendeu as cores do Grêmio Anápolis e que pertence ao Atlético Goianiense. O melhor jogador, Dudu, volante do Vila Nova Futebol Clube.